Hoje vamos falar sobre a Rússia nas profecias bíblicas. Esse artigo da nossa comunidade, ele foi já lido aqui para vocês em 2022 e nós vamos reler agora em 2023, porque se faz muito necessário, principalmente agora, com essa guerra que vai acontecer e que está acontecendo em Israel, né, com possível envolvimento, né, das nações ali vizinhas, principalmente, né, do Irã. É uma ameaça isso. Então a gente decidiu reler esse artigo para vocês com o nosso ponto de vista e explicando por que nós acreditamos, na verdade, que a Rússia está sim na profecia do fim dos tempos, né? Junto com uma coalizão que vai haver e nós vamos detalhar para vocês através do nosso artigo aqui na comunidade Yahushua, ok? Você já pode, você que não é inscrito, pode se inscrever, né? Deixa o seu like, tá bom? Vamos aqui já na próxima tela detalhar para vocês, porque nós vamos falar agora do propósito da profecia, tá bom? Propósito da profecia. A profecia nunca é dada para entretenimento ou simplesmente para satisfazer a insaciável curiosidade humana, certo? E muitos acham que a profecia ela é uma coisa de entretenimento e não é, né? A profecia ela é um dom, certo? Com o propósito expresso de fortalecer a fé quando ela é cumprida. É muito claro aqui, quando ela é cumprida. Em Ezequiel, isso é expresso como: então vocês saberão que eu sou Iá. Nós vemos isso em Ezequiel 37:6b. E então saberão que eu sou Iá. Isso está também em Ezequiel 38:23b. Na verdade, esta frase é usada em um total de 72 vezes somente em Ezequiel. Olha que interessante. Às vezes você nem sabia disso. No livro de Ezequiel, essa frase ela é repetida 72 vezes. Então vocês saberão que eu sou Iá. Então vocês saberão que eu sou Iá. Essa passagem ela é repetida 72 vezes, tá bom? No livro de Ezequiel. 72 também é um número cabalístico. É muito interessante, né? Então essa repetição ela não é uma coisa, né, comum, e nós vamos mostrar para vocês. Na verdade, né, ela é repetida 72 vezes somente no livro de Ezequiel, exatamente isso. Somente no livro de Ezequiel ela é repetida desta forma 72 vezes, ok? A Rússia, vamos falar agora da Rússia novamente. A Rússia também aparece nas escrituras, embora não com esse nome. A seguir estão 3 testemunhas das escrituras estabelecendo a Rússia como assunto de uma importante profecia. Então, muitos hoje confundem porque não encontram, né, o nome Rússia na Bíblia ou nos escritos. Então eles acham que a Rússia ela não tem nada a ver, pelo simples fato de não aparecer mesmo esse nome, tá? Mas nós vamos ver aqui porque é muito interessante isso. Olha só. A Rússia de hoje, ou seja, o Magog de ontem. A principal razão pela qual os crentes não reconheceram as profecias de Ezequiel sobre a Rússia é devido à mudança do quê? De nomes, como eu disse a vocês. Tá? Porque hoje é chamado de Rússia, mas não era chamado de Rússia. Em Ezequiel 38 começa com as palavras: a palavra de Iá veio a mim, filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog.
príncipe principal de Meseque e Tubal. Profetize contra ele. Ezequiel 38, do 1 ao 2. O nome Magog aparece pela primeira vez na tabela de nações listada em Gênesis 10. Às vezes você não sabia disso. Então, o nome Magog aparece, na verdade, pela primeira vez na tabela de nações de Gênesis 10. Magog foi o segundo filho de Jafé. Então, isso aqui é muito importante para a gente entender a profecia. Porque Magog foi o segundo filho de Jafé. Certo? Ele e os seus descendentes se espalharam para o norte. Eles eram tribos nômades, vagando pelas estepes da atual Rússia, da Ucrânia, no oeste a Mongólia e no leste a esses filhos e filhas de Jafé foram guerreiros e cavaleiros brilhantes. Vocês vão ver que os historiadores, né, eles provam isso também, tá? Então, Magog, ela aparece como uma nação em Gênesis 2, e Magog foi quem? O segundo filho de Jafé. Né? Muito interessante isso. E ele e os seus descendentes, aqui, esse ponto aqui, ele é muito importante. Porque aqui o texto está sendo muito claro. Tá? Porque esse Magog aparece como uma nação em Gênesis 10. Tá? Magog, na verdade. E ele é o segundo filho de Jafé. E os seus descendentes se espalharam para onde? Para o norte. Eles eram tribos nômades. Entenderam? Eles estavam indo para onde? Para o norte. Vagando por onde? Pela atual Rússia. Da Ucrânia, onde a gente vê ali, né, no oeste, a Mongólia no leste. Esses filhos e filhas de Jafé foram guerreiros e cavaleiros brilhantes. Flávio Joséfo, muito interessante isso, olha. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, escreveu as suas antiguidades na página 1123 e diz: Magog fundou os magogos, assim nomeados em sua homenagem, mas que eram chamados pelos gregos de citas. Marquem esse nome, citas. Esta é uma revelação fascinante porque os gregos escreveram bastante sobre os guerreiros citas que vieram do norte para invadir as terras do sul. Os chineses e os assírios também escreveram sobre esses descendentes de Jafé que fizeram o seu lar nas terras do norte. Então nós temos mais uma comprovação de que esses descendentes de Jafé, tá? Na verdade, Magog, eles foram para onde? Para as terras do norte. Então isso aqui tem que ficar bem claro para que a gente possa entender, tá? Nós vamos colocar aqui para vocês verem o mapa lá, para vocês entenderem. Ali está o Irã, Rússia, Turquia. Esses países, nós precisamos entender que esses países vão estar envolvidos, tá bom? Prestem bem atenção nisso, a profecia diz isso, tá? Vamos seguir aqui. Ezequiel 38 fala do extremo norte em conexão com Magog, tá? Além disso, entre as nações que dizem aliar a Magog, várias são mencionadas como sendo do norte também. Então isso aqui é muito interessante. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas e muitas pessoas estão com você. Então você virá do seu lugar do extremo norte. Olha o que diz aqui, extremo norte. Você e muitos povos com você, todos eles montados em cavalos, uma grande companhia e um poderoso exército. Ezequiel 38, 6 até o 15. Então essa profecia ela é muito interessante. Quando os antigos escritos falando sobre os citas, filhos de Magog,
são comparados a um mapa. Fica claro que apenas uma região do mundo abrange a área descrita, né, que é a Rússia. Antigamente, a área acima do mar Mediterrâneo era descrita como escura e sombria. Você tem que viajar muito, muito ao norte para chegar às terras escuras e sombrias. Esse era o dito. Certamente a Itália, que era conhecida nos tempos antigos, nunca poderia ser descrita como escura e sombria. Então teria que estar ainda mais ao norte. Apenas uma nação na Terra hoje domina o norte, as terras escuras e sombrias. E essa nação é quem? A Rússia. Essa nação é a Rússia. Agora nós vamos falar dos aliados de Magog, conforme vocês estão vendo aí na tela, né? Os aliados de Magog, nós vamos aqui identificar eles para vocês. De acordo com Ezequiel 38, Magog, ou seja, Rússia, se alia a países que são conhecidos até hoje. Isso aí foi descrito na Bíblia há milhares de anos, certo? E até hoje essas nações existem. Elas existem até hoje. A Pérsia, a antiga Pérsia, teve o seu nome alterado para Irã em 1935. Mas é a Pérsia, está na profecia. E foi alterado o nome da Pérsia para Irã. Mesec, Turquia Central. Gomer, Turquia. Tubal, leste da Turquia, na região do Ponto. Etiópia, ou Cush, como está escrito nas traduções, é o Sudão, Sudão do Sul e Etiópia e todos os países diretamente abaixo do Egito. Líbia é um país reconhecível hoje e esta região também pode incluir países da Tunísia, Argélia e Marrocos. E agora nós vamos para a Togarma, que também está na profecia, que é a Armênia. E até hoje os historiadores armênios afirmam, nos tempos antigos, éramos conhecidos como Togarma. Então isso é comprovado até pelos historiadores, certo? Todas essas nações reconhecíveis irão, de acordo com Ezequiel 38, unir forças com Magog, ou seja, a Rússia, para invadir Israel. E isso nunca aconteceu, indicando que esta é uma profecia que ainda não se cumpriu, ou seja, ela vai se cumprir e que muitos acreditam em breve, tá? Em breve. Muitos acreditam que isso irá acontecer em breve. Rússia e aliados contra Israel. Vamos lá. Definir os vários países listados em Ezequiel 38 revela uma imagem muito clara. Nos próximos dias, a Rússia liderará uma aliança internacional. Olha o que diz aqui Ezequiel 38, do 1 ao 6. E a palavra de Iá veio a mim, filho do homem, volte o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, principal de Mesec Tubal, profetiza contra ele e diga, assim diz o soberano Iá, eu estou contra você, Gog, principal de Mesec Tubal. Vou vir a você, colocar ganchos em suas mandíbulas e trazê-lo para fora com todo o seu exército, seus cavalos e seus cavaleiros, totalmente armados e uma grande horda de escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. Pérsia, Cuxi e Put estarão com eles, todos com escudos e capacetes, e também Gomer com todas as suas tropas, e Bet e Togarma do extremo norte com todas as suas tropas, e muitas nações com você. Olha que interessante. Hoje, sabendo que países estão sendo discutidos e interessa
É interessante observar, na verdade, que todos, menos um, são muçulmanos. E todos, exceto um, são aliados à Rússia. E todos, exceto um deles, se opõem politicamente a Israel. Ou seja, essa coalizão, em sua grande maioria, vão ser feitos por muçulmanos. E isso está na profecia, que já está alinhado àquilo que a gente acredita, né, de onde vem o anticristo. Então, olha o que diz Ezequiel 38, 14 e 16. Portanto, filho do homem, profetiza e diga a Gog: assim diz o soberano Iá, naquele dia quando o meu povo Israel estiver vivendo em segurança, você não notará isso? Você virá de seu lugar do extremo norte, você e muitas nações com você. Todas elas montadas em cavalos, uma grande horda, um poderoso exército, e você avançará contra o meu povo Israel, com uma nuvem que cobre a terra. Nos próximos dias, Gog, eu o trarei contra a minha terra, para que as nações possam me conhecer quando eu for provado santo por meio de você diante dos seus olhos. Em última análise, é claro, sua invasão falhará. Ou seja, nós sabemos através da profecia que essa invasão não prosperará. E ela resultará no quê? Num reavivamento, reunião no final das almas. Essa é a única razão pela qual o Eterno permite que as coisas ruins aconteçam, que é atrair mais almas para um relacionamento salvador com Ele. E aí diz o seguinte em Ezequiel 38, 23. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou Iá. Então a gente vê que muitos historiadores confirmam, tá, que essas regiões hoje, que vão ser aliados de Gog, eles existem como nações. Tá? Então é muito interessante que a gente saiba, né? Você pode às vezes ter seu ponto de vista diferente, não tem problema nenhum, mas nós chegamos a essa conclusão porque é o único país que cumpre tudo isso que está sendo detalhado em Ezequiel. O único país hoje que domina as terras sombrias e escuras, que ali era chamado de terras sombrias e escuras. O único país é a Rússia que domina hoje o extremo norte ali. Ao norte de Israel está a Rússia. Então é muito simples detalhar isso. Só não enxerga quem não quer. Então, se você for buscar na história, se você for analisar ali, todas as nações citadas em Ezequiel, hoje elas existem. E muitos não sabem porque foram trocados os nomes. Por exemplo, Pérsia. Hoje é o Irã, que sempre foi inimigo de Israel. Ok? Então, a gente trouxe esse artigo, que é um artigo de 2022, para que vocês possam compreender, até mesmo com tudo que está acontecendo, que hoje nós analisamos que teve uma reunião entre o Irã e a Rússia para tratar da guerra que está havendo em Israel. Então nós já vemos um movimento muito estranho, né, que se acontecer a gente sabe, né, que está se cumprindo Ezequiel 38, 39, que pode ser que demore, pode ser que seja breve, né? A gente não pode marcar data de forma nenhuma, porque todos que ousaram fazer isso, né, falharam. Mas a profecia detalha que a Rússia vai estar envolvida no fim, tá? Com essa guerra de Gog e Magog. Shalom, shalom, queridos.